A paz do Senhor, falando EBD de volta com as lições Conectar Mais Jovens da editora Betel. O tema do trimestre está relacionado à carta que Paulo escreveu aos Romanos, a salvação pela graça mediante a fé. Hoje nós vamos tratar da lição de número 5, que está sobre o tema o amor de Deus. Tá? Os textos de referência estão em Romanos capítulo 5, do versículo 5 ao versículo 8, e a carta que Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 3, versículos 17 a 19. O versículo do dia nos ensina que, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Cristo, ou do amor de Deus, perdão, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos, capítulo 8, versículos 38 e 39. Tá bom? A verdade aplicada nos diz: nada pode nos separar do grandioso e inabalável amor de Deus. Os objetivos da lição: o primeiro é compreender o conceito de amor divino. O segundo, ressaltar a profundidade do amor de Deus. E o terceiro, reconhecer que nada pode nos separar do amor de Deus. Então, como podemos notar, a lição está atrelada ao amor de Deus. Logo, tudo que nós tratamos, estamos tratando debaixo deste prisma, desta visão, o amor de Deus. E a primeira coisa que nós vemos é que Paulo, ao citar grandiosamente na carta aos Romanos, no capítulo 8, sobre a questão deste relacionamento Deus e cristão, nada. Ele expõe aqui parâmetros maravilhosos sobre, para que nós consigamos, pelo menos, entender um mínimo do conceito do que é o amor de Deus. Veja, ele vai por situações humanas, inumanas, situações naturais, né, de natureza, relativos à natureza. Ele vai por situações em que qualquer situação que, por falta de fé, por incredulidade ou por desespero momentâneo, me leve a pensar que eu possa ser abandonado por Deus num determinado momento. Então, ao expor essas situações, esses parâmetros, Paulo ele não deixa margem para que eu, de maneira alguma, pense, sequer imagine, cogite a ideia de que Deus pode se afastar de mim. Ou de que o amor de Deus ele possa diminuir, arrefecer ou até acabar ou pelo ser humano ou por mim mesmo. Então, Paulo ele fecha, ele tapa todas as brechas relativas a um pensamento. Tá? Ele vai falar aqui, olha lá. Primeiro ele começa com a morte e a vida. Depois ele vai falar de anjos e principados, potestades. Depois ele vai falar de tempo, nem presente, nem porvir. Depois ele vai falar de grandezas, como altura, profundidade. Depois ele vai falar dos humanos, nenhuma outra criatura, ou qualquer criatura. Não precisa ser somente humano, qualquer tipo de criatura. Agora que a criatura abrange toda a criação. Quer dizer, nem anjos, nem demônios, nem homens, nem situações, nem... Quer dizer, ele está dizendo nada. Paulo, ele fecha todas as possíveis portas que eu possa abrir para acreditar que Deus, ele deixa de me amar. Ele deixa de me amar. Tá bem? Por isso, na verdade prática, ele diz aqui, ó, nada pode separar do grandioso, nada pode nos separar. Vamos colocar aqui, nada e nem ninguém.
se olharmos para os versículos 38 e 39. Podem nos separar do grandioso, veja, e inabalável. Duas situações interessantes. Grandioso fala de algo que é imensurável. Então, ele chamou o amor de grandioso. João chama de tal maneira. Deus nos amou de tal maneira. Veja, porque nós não conseguimos mensurar, nós não conseguimos medir. Ainda que vamos tentar, no primeiro objetivo, compreender o conceito deste amor, nós não vamos conseguir, obviamente. Teremos uma parca visão, uma ideia muito pequena deste conceito, desta ideia, do que é o amor de Deus. Mas o mínimo que conseguimos compreender já é suficiente para nós basearmos e nortearmos a nossa vida neste amor. E confiar que, independente das circunstâncias, se bem que nós não vamos procurar determinadas circunstâncias para provar que este amor existe, assim como nós não vamos provocar o pecado para experimentar a superabundância do amor de Deus, como nós falamos na lição passada, em outras lições, nós podemos ter a certeza, porque nós temos a ideia, nós temos o conceito do amor divino. Além de grandioso, ele diz inabalável. É algo que não pode ser abalado. Quando nós falamos sobre abalar, nós pensamos em estruturas. Vamos pensar em estruturas. Tá? Talvez aqui no Brasil nós não tenhamos tanto esta ideia, mas vamos para outros lugares que têm as suas estruturas abaladas. Né? Vamos falar da natureza. Né? Existem nações que estão sobre vulcões. E de quando em vez ele resolve dar uma balançadinha. Né? As placas tectônicas resolvem dar as suas ajeitadas. Daí surgem situações. Veja que este povo ele foi forçado, estes povos são forçados a criarem sistemas de bases para as suas estruturas que não se afetem, ou que não afete demais estes abalos, afete demais as estruturas. Então são criados, sei lá, molejos, emborrachamentos, estruturas que elas sofrem o menor dano possível por causa dos abalos. Veja, vamos agora olhar por um prisma espiritual. O nosso relacionamento com Deus, ele é estruturado em algo também inabalável. Por quê? Nada do que aconteça, como nós vimos no versículo do dia, nada pode nos separar do amor de Cristo. Quer dizer, ele é inabalável agora não somente na questão física, mas também nas questões espirituais, nas circunstâncias espirituais, nas circunstâncias mais difíceis da nossa vida. Não porque nós criamos um sistema, como eu disse, de nações que foram forçadas a criar sistemas de segurança, mas porque nós podemos acreditar neste amor inabalável de Deus, porque a criação deste sistema não foi do homem, foi do próprio Deus. Deus cria um sistema baseado no seu amor que não afeta o relacionamento, a estrutura de relacionamento com o ser humano. Nada pode tremer. Vamos para o Salmo 46. Veja, ele fala do mar. Os montes são lançados, há tremores de terra, há abalos sísmicos, há tsunamis no Salmo 46. Porém, diz assim, Deus está no meio dela. Não será abalada. Aleluia. Deus a ajudará ao romper da manhã. Agora vem o sistema. Quebra o carro, corta os arcos, queima os carros a fogo. Quer dizer, veja que o sistema que Deus cria para que este relacionamento entre Deus e nós, ele não seja abalado de qualquer forma. Por quê? Vamos voltar à questão humana,
mesmo com toda a precaução, com toda a preocupação, acontecem os acidentes e perdem-se vidas, infelizmente, apesar de todos os esforços. No plano de Deus, não se perde. Por quê? Porque não há falhas, não tem nada que consiga alterar, abalar, abalar o amor de Deus por nós. Nós estamos falando do amor de Deus, tá? deste sentimento de Deus, deste atributo, melhor dizendo, de Deus pelas nossas vidas. Tá bem? Então, a ideia toda vai ser baseada nisto, de um amor grandioso e inabalável. Tá bem? Aí nós vamos ver o conceito, falar sobre a questão de profundidade. Aqui não é, né? Mas a profundidade na questão do modo que esse amor é transferido de Deus para nós. E, consequentemente, vai ser pedido de nós que também vamos transferir este amor para o nosso semelhante, que foi a classe, a lição de número 5 dos adultos da editora Betel. O amor de Deus é inabalável. Então, esta profundidade não é, porque senão nós teríamos aí um abismo sem fim, sem fundo. Né? É como pensar num buraco sem fundo. Se você for por ele geograficamente, ele atravessaria o globo de um polo a outro e continuaria. Porque nós estamos falando de algo vindo de Deus para nós. E reconhecer que nada, e também nem ninguém, nada e nem ninguém pode nos separar do amor de Cristo. E a oração é que, ao termos contato com este conceito, conseguirmos entender a definição, o conceito do amor de Deus, a questão da profundidade, nós possamos fazer o quê? Nos aprofundar. Veja, a ideia continua mesmo. Nós vamos nos aprofundar, porque, veja, a profundidade, como eu disse que esta profundidade é sem fim, nós, por mais que nos aprofundemos, nós não vamos ter, senão, um entendimento, um conceito bem humano, bem limitado do que poderia ser. É por isso que vou voltar a dizer que João usa a palavra tal, a medida tal, quer dizer, eu não consigo medir, então ele me amou de tal maneira que me deu o seu filho unigênito. Tá bem? Aprofundar a nossa compreensão do amor de Deus. Por quê? Obviamente que a partir do momento em que nós vamos compreendendo, entendendo e nos aprofundando, nós vamos assimilando esta ideia, este sentimento ele vai fazendo mais sentido quando eu olho para Deus e para a sua palavra, e também causará um efeito no sentido de que eu vou amar como Deus me amou. Tá? E nisso, como eu já disse, vai estar o quê? O meu próximo. É um amor que me preenche e é um amor que me faz dividir, compartilhar este amor com outros. Então, a partir do momento em que nós nos aprofundamos na compreensão do amor de Deus, nós vamos entender, vamos voltar à ideia que este amor, além de inabalável, ele é eterno. Tá? Por que ele é eterno? Não porque nós somos eternos, mas porque Deus ama desde a eternidade. E é este amor que faz com que Deus ele trace este plano, ele crie todo o sistema e ele aplica este plano de amor, de redenção da raça humana. Não começa com Adão e com Eva. Não. Este amor já vem, porque Deus é a essência de Deus. A natureza de Deus é amor. É a definição.
Eu não posso falar de Deus sem falar de amor, e eu não posso falar do amor verdadeiro sem pensar em Deus. Porque Deus é, na questão de ser, Deus é amor. Deus é amor. Então nós vemos aqui, eterno, na questão do amor, da fonte do amor ser eterno, que é Deus. Não ter princípio e não ter fim. Eterno. Tá? O homem, ele é mortal, constituído de uma parte imaterial e imortal, mas criada. Não é eterna. Ela é imortal. Estou falando da alma, do espírito. Ela é imortal, porque ela tem um princípio. Quando fomos gerados, principiou-se a nossa vida. Principiou-se o nosso ser, a nossa alma, o ser vivente. Tá? Então ela foi como ela é criada, ela é imortal. Quando falamos de eterno, estamos falando de algo que não tem princípio e não tem fim, não foi criado. É por isso que aquela pergunta jocosa do ser humano, quem criou Deus, quem fez Deus, ela, além de ser zombeteira, ela, para nós cristãos, ela é impensável. Por quê? Nós estamos falando de um Deus eterno, criador, não criado, mas criador de todas as coisas, de todas as coisas. De um amor incapaz de ser rompido por qualquer força, como nós já dizemos. Tá bem? Então, quando Paulo expressa em palavras este amor, o que ele está fazendo? Ele está dizendo que nenhuma experiência humana pode nos separar. Experiência agradável ou não, pode nos separar do amor de Cristo. Por que eu coloquei agradável? Porque por mais satisfatória que seja a nossa vida, aquele que ama a Deus e que é alvo do seu amor, ele não vai encontrar, por mais privilegiado que ele seja, algo ou alguém ou alguma coisa que possa substituir Deus na vida dele. Por mais privilegiado que ele seja. Pela experiência humana, pela melhor experiência humana que ele tenha, ele não vai encontrar nada, nem ninguém que possa substituir. E desagradável, no sentido que, por mais desagradável que seja a minha experiência, eu vou sempre me lembrar que, por seu amor ser eterno e inabalável, tá bem? E grandioso, ele nunca vai deixar de me amar, porque a minha situação é diferente dos demais. Que a minha condição é diferente dos demais. Que aquilo que eu vivo, com quem eu convivo, seja diferente dos demais, abale o seu amor. E eu posso ir até além de alguns. Veja que nem o meu pecado ele pode me separar do amor de Cristo. Pode, como diz o profeta Isaías, ele vai fazer o Senhor esconder o seu sorriso, ele tapar os seus ouvidos. Mas ao sinal de arrependimento, este amor ele volta. E este arrependimento ele é ocasionado por quê? Pelo sentimento de culpa que nós temos. Se realmente somos cristãos, se realmente somos crentes, aquele sentimento de culpa, aquele sentimento, aquele peso nos nossos, vamos dizer assim, figurado, nos nossos ombros. E é por isso que ele nos chama ao arrependimento. Quando Deus nos chama e nós atendemos prontamente. Veja, o amor não deixou de existir. Mas o meu pecado interrompeu o relacionamento. Agora, reatado este relacionamento, todo esse amor, ele volta. Então, seja uma experiência agradável ou não, sabe? Ela não pode nos separar do amor de Cristo. Não por nossa causa, mas por causa de Cristo. É Ele que não permite esta separação. É o seu amor, não o meu amor. Não é eu que não permito a separação. Mas a separação, Deus não permite que esta separação... Veja que o pensamento com o envio de Cristo é religar. De religar, de religião. Veja, por isso que Tiago vai dizer que a verdadeira religião é esta. E ele explica qual a verdadeira religião. Veja, é o reatamento deste relacionamento que o pecado rompeu. Então, a cruz de Cristo é a ponte que une novamente Deus
ou o homem a Deus. O homem a Deus. Então, por Cristo, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, nós precisamos entender, começar a entender, a partir destes relatos do apóstolo Paulo, que somente Deus pode suprir, quer dizer, os desejos mais profundos do nosso coração. Afinal, fora de sua vontade, ainda que esteja vivo, o ser humano está morto, espiritualmente falando. Quer dizer, quando pensamos o ser humano vivo, mas morto, quer dizer, está separado de Deus. Como que ele pode se unir? Deus quer uni-lo novamente através da pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo também traz a ideia de que, apesar de somente Deus pode suprir os desejos humanos. Pode suprir. Ele é obrigado a suprir? Não. Ele tem que suprir do jeito e da maneira que eu quero e penso? Não. Tá? O seu amor, veja que não é uma obrigação. Se quiser também tem mais um pouquinho na lição Betel dos adultos. Veja que a partir do momento em que se ama, já não é uma obrigação. Então Deus ele supre as nossas necessidades por causa do seu amor. Simplesmente. Por causa do seu amor. Porque ele é amor. E este atributo de Deus faz com que ele supra as minhas necessidades. Não me deixe perecer. Não me deixa perecer. Não nos deixa perecer. Esta é a introdução da lição. Por isso nós estamos falando do amor de Deus, de um grandioso e inabalável. Tá bem? Quando olhamos para o ponto de número 1, a profundidade do amor de Deus, nós já tivemos uma pequena ideia deste conceito de profundidade, né? Quando eu falei que se fôssemos tentar medir profundidade humanamente falando, nós teríamos uma profundidade que atravessaria, sei lá, o cosmos, atravessaria. Por quê? Tamanho o amor de Deus. Então, quando pensamos num amor imensurável, que eu não consigo entender, que nós não conseguimos entender, eu já até cantei alguns hinos que nós cantamos, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, não tem como explicar. Mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Veja, então este amor, ele nos dá a segurança primeiro. Vamos pensar. Por que nós temos segurança? Porque o amor imensurável, grandioso, inabalável de Deus nos justificou. Outrora éramos pecadores injustificados. Pecadores que não tinham sido remidos, resgatados, lavados, mas agora pecadores remidos. Veja que a questão do pecador, ela não sai. Nós continuamos. O pecado continua nesta carne, continua em nós, até o dia em que o corruptível seja revestido de incorruptibilidade. O mortal se revista da imortalidade. Então, até este período em que nós seremos transformados, ou chegaremos à estatura perfeita da varonilidade em Cristo Jesus, o pecado habita em nós. Então, nós saímos de uma situação de pecadores que estavam caminhando a passos largos para a perdição eterna, para pecadores remidos, resgatados, lavados pelo sangue bendito de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, veja, tudo isto nos dá uma segurança de quê? De que mesmo pecadores, o Espírito Santo, ele nos dá liberdade e nos adota como filhos de Deus. Tá? Aqui nós temos a experiência da justificação. Então, a partir do momento em que somos justificados em Cristo,
O Espírito Santo nos concede liberdade. Lembra do peso do pecado sobre os ombros? Então, é o Espírito quem nos dá esta liberdade. Veja, Jesus Cristo nos liberta pelo seu sangue e, através do Espírito Santo, ele nos dá liberdade e adoção como filhos de Deus. Veja, adoção. Porque filho de Deus, nós temos um, o unigênito do Pai, Jesus Cristo. Tá? E somos adotados, herdeiros e co-herdeiros em Cristo Jesus. Então, em Cristo Jesus, nós somos feitos filhos de Deus. Como João inicia o seu evangelho, lógico, né? Nos versículos 11 e 12, ele vai dizer isto. Que ele vem para os seus, mas os seus não o recebem. Mas a todos quantos receberem Deus, o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber os que creem no seu nome. Veja, outrora criaturas, remidos, justificados, somos libertos pelo Espírito Santo e feitos filhos de Deus, adotivos, adotados, filhos de Deus, por adoção. Então nós temos o unigênito do Pai, nós temos os filhos por adoção e nós temos as criaturas. Veja que outrora nós não passávamos de criaturas, apesar de sermos a coroa da criação de Deus, nós não passávamos de criaturas, porque estávamos distanciados. A nossa natureza pecaminosa nos distanciou de Deus. Então, Cristo nos resgata e o Espírito Santo nos liberta e nos adota como filhos de Deus. Concede esta liberdade e esta adoção. Tudo voltado, tudo ligado aqui ao amor grandioso e inabalável de Deus. Então, tenhamos sempre em mente, Filho de Deus, unigênito, Cristo. Nós, adotados em Cristo, remidos, lavados, o Espírito Santo nos concedendo esta liberdade e esta adoção em Cristo Jesus como filhos de Deus. E se permanecermos sem Cristo, continuamos como criatura. Alguns podem não concordar com esta divisão, mas se você pensar, talvez você encontre um certo sentido. Tá? Filho unigênito, Cristo. Nós fomos a ideia do zambujeiro ser enxertado na oliveira verdadeira. Nós, o zambujeiro bravo, nós fomos enxertados no ramo perfeito de oliveira, da oliveira, que é Cristo Jesus. Fomos enxertados. Nós fomos colocados. Veja, não era para nós estarmos lá, mas fomos colocados lá por causa do amor de Deus. Então, Deus nos ama, que é o ponto de número 1. Deus nos ama. Então, o Pai, o que ele faz? E é demonstrado, o amor de Deus é um amor que ele é demonstrado. Ele não é um amor só falado. E a maior demonstração do amor de Deus é o quê? É ele nos entregar o seu filho. Tá? O seu filho. E esta entrega também não foi uma coisa porque Adão pecou, porque aconteceu isto, porque a humanidade, porque abundou o pecado. Não, veja, esta entrega do seu filho vem desde o princípio. Já faz parte do plano redentor, do plano de salvação. Então o Pai deu seu Filho unigênito para nos salvar porque nos amou desde o princípio. Veja, este princípio nós podemos começar a pensar num princípio eterno. Aí você diz, como princípio eterno? Desde a eternidade. Então este amor já existe, porque Deus é amor. Tá? Depois nós vemos para um princípio de tudo. Nós vemos na criação, até que o homem é feito, né? Façamos o homem, nós temos outra ideia de princípio. No princípio de tudo. Nós vemos que Deus cria antes de colocar o homem e depois, posteriormente, a sua mulher, criada de sua costela, nós vemos Deus manifestando o seu amor. Porque quando olhamos para o Éden, vemos um lugar perfeito. Vemos um lugar maravilhoso. Não se encontrava nada
Nada. Feio, mal feito, de qualquer jeito, porque tudo primeiro dia, e viu Deus que isto era bom. Segundo dia, e viu isto, que Deus, e viu isto. Perdão. E Deus viu que era bom. Terceiro dia, quarto dia, no fim da criação, ele diz o quê? E viu Deus que isto era muito bom. Porque depois de tudo bom, perfeitamente feito, ele criou o homem. Então ficou agora muito bom, porque tem alguém que é a sua imagem e semelhança no Éden, a coroa da sua criação, o desejo do seu plano de redenção, o desejo do seu plano de fazer. Então Deus cria o homem e faz o homem do pó da terra e coloca no lugar perfeito. Mas, infelizmente, o que acontece? O pecado entra. E isto não pega Deus de surpresa, porque nós vamos ver outro princípio. Jesus Cristo vem nascido de mulher, nascido sob a lei, mas no tempo certo, no tempo de Deus. Então nós vemos o quê? Deus manifestando o seu amor, nos dando o seu filho. Então é um amor que concretiza, tá? É um concreto, não é um abstrato. É algo que você vai vendo no decorrer dos tempos. Lógico que tempos passados nós vemos através dos escritos, das escrituras. Mas o interessante aqui é que nós vemos que desde o princípio, então pensamos em princípio. E dentro deste princípio, dentro destes tempos que nós falamos, tá, conceitos de tempo, nós vemos que dentro deste tempo nós ainda éramos pecadores. E mesmo assim, este amor grandioso e inabalável continuou sendo manifesto. Quando Cristo veio, nós éramos pecadores, nós éramos inimigos de Deus. Porque todo aquele que se faz amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Quando nós olhamos assim, então Deus nos ama. Tá? Deus nos ama. E o escritor ele usa aqui um parâmetro maravilhoso, porque ele coloca a questão humana de amor o mais puro possível, que é o amor de uma mãe por seu filho. E chega a pensar em algo quase que impensável. Ele diz, ainda que uma mãe se esqueça. Ainda. Que é praticamente impossível uma mãe se esquecer do filho que ela amamentou, do filho que ela gerou. É impossível. Mas ainda que aconteça, Deus não se esquece de nós. Eu, todavia, não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Por quê? Porque os teus limites, os teus muros estão gravados nas palmas das minhas mãos. Alguns forçam, né? Quando Deus olha para a palma da mão, ele vê você. Mas, na realidade, ele está falando de muros. Então, tudo que nós conseguimos, muro fala de limites. E nós, humanos, somos extremamente limitados. Então, é como se você tivesse um filhotinho na sua mão. Um cristal. Algo muito frágil. É o que somos nas mãos de Deus. Então, ele olha para esta situação e ele faz o quê? Ele expressa o seu amor, cuidando. Tá? Deixa eu prosseguir nessa ideia meio. Cuidando deste filhotinho, deste cristal, deste papel de seda que não pode sequer ser. Então, Deus ele vai cuidar de nós no extremo do seu amor, porque ele sabe o quão frágil nós somos. O quão frágil. Como podemos tão facilmente quebrar? E o Senhor, ele manifesta o seu amor. Ponto 2, provando o seu amor. Lógico. Então, qual é a maior expressão do amor de Deus? É ele nos dar o seu filho. E permitir que ele seja perseguido, caluniado, espancado, crucificado. Mas ressuscita ao terceiro dia. Mesmo que por um breve espaço de tempo, mas é uma situação que eu acredito que deixa qualquer pai desconfortável.
mesmo que seja o próprio pai que esteja corrigindo o filho, mas nos deixa desconfortável, porque nenhum de nós, porque amamos os nossos filhos, queremos vê-los em situações difíceis. Agora, imagina o amor perfeito. Por que eu estou dizendo? Porque o próprio Senhor Jesus Cristo diz assim: vocês são maus e conseguem dar boas dádivas aos vossos filhos. Qual é o pai que o filho pede um ovo e ele lhe dá uma pedra? Lhe pede pão, ele dá uma pedra. Lhe pede um ovo, ele lhe dá uma áspide. Um réptil venenoso, uma cobra. Por isso que Jesus Cristo disse: vocês são maus, a natureza de vocês é ruim. Sarx, a natureza pecaminosa. A natureza de vocês é pecaminosa. E vocês conseguem dar boas dádivas aos seus filhos. Quanto mais Deus, que é perfeito. Então, se nós conseguimos, às vezes, extrapolar o entendimento de algumas situações, agora imagina Deus expressando o seu amor. Expressando o seu amor. Vai ficar uma situação muito mais difícil de compreender. Daí a ideia do conceito de amor, que nós precisamos entender, do amor divino. Porque esta profundidade, esta largueza, sabe, em 3D, em 4D, o amor de Deus, ele abrange todas as dimensões, vai trazer em nós este conceito de incapacidade de compreender, mas da capacidade de entender que, mesmo limitadíssimos, Deus não diz assim: você nunca vai entender mesmo, então para que eu vou desperdiçar uma coisa com alguém que não quer, que vai jogar fora, que não sequer compreende? É como nós, quando os nossos filhos nasceram, vamos pegar outra ideia muito fraca. A gente ficava conversando, brincando, fazendo micagem. E a criança sequer entende. Mas nós não deixamos de expressar o nosso amor, beirando até muitas vezes, dependendo da situação, a gente não liga se o momento em que nós estamos, se é dentro de casa, se é na rua, se é menos na hora do culto, né? Nos expõe a ridículos. Eu tive colegas que olharam para mim: vamos andar mais com você, não? Você encontra as suas filhas na rua, você fica fazendo certas coisas que, como se diz assim, a gente fica envergonhado. Mas eu não estava ligando, o negócio era me expressar. Alegria de ver minhas filhas, alegria de cumprimentar, eu estar passando na rua trabalhando e uma delas passar, ou as três. Veja, a gente se expõe de uma tal maneira por causa deste amor. Agora imagina, isso porque somos maus. Jesus Cristo diz que nós somos maus. Agora, imagina Deus que é bom. Imagina Deus é amor. Então, Deus, ele não vai, nada pode nos separar, né? Ninguém pode nos separar. Ainda que as pessoas não entendam, ridicularizem, ainda que as pessoas zombem, mas Deus vai expressar o seu amor por nós. E a maior expressão, tá, deste amor, ainda que não consigamos descrever, é o quê? É Jesus Cristo dar a sua vida. Deus dá o seu filho dá a sua vida e nós somos seus inimigos ainda. Pelo menos, graças a Deus, uma boa parte de nós éramos. Então, Deus prova o seu amor. Esta é a questão. Por isso nós podemos viver de uma forma sublime, convicta, certa, de que Deus nos ama. E, obviamente, esta convicção vai fazer com que nós também expressemos a nossa gratidão e o nosso amor por Deus. Pela sua obra, pelos seus servos, pela sua igreja, pelo meu próximo, pelo nosso próximo. Então, nós precisamos entender que o amor de Deus, ele concretiza, ele é concreto, ele se manifesta, ele foi manifestado através dos tempos a partir das suas obras, daquilo que Deus faz. Então, nós podemos ver que é um verdadeiro amor, como está no ponto de número 2. Por que ele é um verdadeiro amor?
começa a introdução mostrando aquilo que nós já falamos. A entrada do pecado através de Adão e Eva também, né, no mundo. Este pecado, ele trouxe a morte, tá? Que é a separação. Separou Deus do homem, ou o homem de Deus. Como já disse, o amor é inabalável. Então, separou o homem de Deus. O homem se esconde, Deus procura. Onde você está, Adão? Eu vi que estava nu e me escondi. Ah, mas quem te falou? Quem te mostrou? Você foi fazer o que eu falei para não fazer. Foi, fiz. Tá bom. Tá bom. Então, porém, veja que não é Deus que se afasta, mas, pelo contrário, Deus busca esta religação através de Cristo. Já no capítulo 3 do Gênesis, a gente vai ver que o justo vai morrer pelo injusto, para justificar. Para quê? Para que roupas, para que a expiação daquele pecado ela seja feita. Porque a expiação não pode ser feita pelo homem. Eles tentaram criar vestes com folhas de vegetais. Mas para que haja remissão, para que haja a remoção, a purificação do pecado, é necessário derramar o quê? Sangue. É necessário. Era a exigência. Não há lei, mas nós temos aqui já uma ideia do que vai ser. Não existe lei ainda que vai exigir o sacrifício. Não, não é que ele exige, a lei não exige. A lei somente adapta a ela, coloca como forma de lei aquilo que já vem acontecendo desde o princípio. Então, o cordeiro é sacrificado para quê? Para cobrir o pecado de Adão e de Eva. Aí nós vamos nos lembrar de Jesus Cristo, que também passa pelo mesmo processo de morte, derramamento de sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E quase todas as coisas, elas são lavadas, remidas por sangue. E a conclusão é que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Hebreus capítulo 9, versículo de número 22. Então nós precisamos entender que o Senhor não é, o pecado não afasta Deus. Deus permanece no seu lugar. O pecado afasta o homem. Porque Jesus Cristo diz, de forma alguma lançarei fora aquele que vem a mim. Tá? Então este pecado, ele cria esta separação. E Deus cria o quê? A religação. O pecado cria a separação e Deus traz o resgate, a reaproximação. Nós podemos nos achegar a Deus através de Cristo. E ninguém vem ao Pai se não for por mim, ou ninguém vai ao Pai se não for por mim. Jesus Cristo é esta ponte de religação, tá? Que reúne o pecador distanciado ao Deus. Que não precisa, veja, só preciso mudar o que está errado, só preciso mudar o que não está bom, que não está perfeito. Eu não preciso. Então Deus não muda, porque Ele é perfeito. Quem que muda? Somos nós. É por isso que a ideia deste amor. Deus não distancia. Deus poderia muito bem pegar isso e fazer isso aqui. Voltar para a sua transcendência. E ficar. Mas não, veja que Isaías diz que ele vai também ser o quê? Imanente. Ele vai vir na ideia de Cristo, da palavra, do verbo encarnado. Então ele vem transcendente porque, humanamente falando, nós não podemos nos achegar a Deus. Mas o amor dele é tão grande que ele vem até a nós. O verbo se faz carne e habita entre nós. E habita entre nós. Então nós vemos que que o outro ensinamento aprendizado que nós temos é a questão do quê? Da graça. Apesar de todo este plano, de todo este sacrifício de Deus, de Cristo, nós aprendemos que tudo isto é proveniente da graça. Por que graça? Como sempre dizemos, graça é o favor imerecido. Quer dizer, veja, reforça a ideia de Deus não se afastar do homem. O homem se afasta de Deus. Então Deus continua, o amor de Deus continua gracioso. Continua nos fornecendo algo que nós não merecemos. Partindo da ideia da graça ser o favor imerecido. Então nós precisamos entender
Então, todo este sacrifício não é forçado, não é forçoso, não é obrigatório, tá? Apesar de alguns elementos da forma de sacrifício ser obrigatória, seguir, por isso Jesus Cristo falou, vamos cumprir a lei por hora, vamos cumprir todos os mandamentos por hora para João. João falou, eu preciso do Senhor, o Senhor vem a mim. Não, nós precisamos cumprir a lei por hora, por agora. Tá? Mas o se entregar não foi obrigado, foi graça. Quer dizer, nós não merecíamos, mas o amor grandioso e inabalável de Deus nos deu este presente, nos deu este charisma, nos deu esta graça, este carisma. O Senhor nos forneceu esta graça. Então nós precisamos entender, Deus tinha a obrigação de fazer isto, não foi obrigado a fazer isto, ele fez porque ele ama. Ele fez porque ele ama. Tá bem? É aquela ideia, muitas vezes, daquele filho, daquela filha problemática. Quem está de fora olha e diz, se fosse eu, já tinha largado de lado. Se fosse eu, já tinha abrido. Já tinha deixado, dado as costas. Já tinha aberto as mãos. Entregado os pontos. Mas o pai e a mãe sabem o sofrimento. Porque ama. O de fora não ama, mas o pai e a mãe amam. Então as pessoas de fora não amam, mas Deus ama. E quando muitos, eu posso até falar da minha vida, quando muitos já abriram a mão, quer dizer, já deixaram de lado, já deram as costas, já entregaram os pontos, Deus continuou realizando a sua obra por amor. Veja, como dizia, se eu não me engano, Cassiano, né? Por amar. Ele manda um anjo forte para te defender. Veja, algumas ideias, mas é a letra. Faz brotar água da rocha para você beber. É assim que este Deus... Veja, o amor de Deus, nós vamos ver na história, antes do Egito, antes lá desde o Éden, nós vamos ver Deus provendo. Veja, ele proveu o cuidado, mesmo tirando Adão e Eva do Éden, ele vai prover cuidados para a humanidade. Mesmo o povo indo para o Egito, Deus não deixou de prover. Mesmo Israel estando mais de 400 anos preso, ou cerca de 400 anos, ou cerca de 430 anos cativo dentro do Egito, Deus não deixou de estar com eles. Vem para o deserto, Deus está com eles. É a nuvem, é a coluna de fogo, é a rocha da água, é o maná, são as cordonizes. Deus está sempre provendo. Por quê? Por causa do seu amor. Atravessa o Jordão com Josué, toma posse da terra prometida a Abraão. E ele continua, nos 400 anos de silêncio, ele continua cuidando. Aí envia João Batista, pregando no deserto. Envia o seu filho. Nós vamos ver na história, se nós acompanharmos a linha da história, nós vamos ver Deus provendo o seu amor, um verdadeiro amor. Que amor é este? O amor que salva. Porém, nós temos aí alguns seis de condição a realizar. Primeiro, confessarmos com a nossa boca. E segundo, o que é que nós precisamos fazer? Cremos em Deus no nosso coração. Cremos que Deus ressuscitou quem? Cristo dos mortos. Então, existem essas duas condições, não para experimentar, mas precisamos crer, primeiro, confessar Cristo como nosso Salvador e cremos no nosso coração que este Salvador foi ressurreto por Deus. Tá? São algumas condições que nós precisamos. Por quê? Porque nisto nós demonstramos a convicção do amor de Deus. É neste sentido que nós precisamos fazer. Tá? Porque quando expressamos, e quando cremos e expressamos, criei por isto falei,
né? Disse o salmista. Então, para falar, nós precisamos crer. E quando cremos e falamos do quê? Falamos de um amor redentor, de um amor que resgata, de um amor que agora eu perdi o fio da meada. Veja, de um amor que resgata. Porque se olharmos para o mesmo plano, a mesma linha de tempo, até os nossos dias, do Éden, nós vamos ver que todo o amor de Deus sempre foi retribuído com o quê? Adão peca, Israel peca, a nação, estou falando da nação. Vem para o tempo dos juízes, pecado. Profetas, pecado. Não, os profetas pecaram. Israel continuou o objetivo, o alvo do amor de Deus, na linha do tempo, pecou. Foi a retribuição nossa. E se traçarmos a linha deste tempo até nós vamos ver que continuamos retribuindo da forma errada. Tá? Mas o seu amor é grandioso e inabalável. Vou sempre voltar para a minha âncora, tá? Da lição. Ele não vai se abalar. Nada poderá me separar do amor de Cristo. Mesmo porque se nós olharmos na linha, como nós acabamos de traçar, nós vamos ver que a retribuição dos homens, da humanidade, sempre foi a dura cerviz, o não se inclinar, quer dizer, a retribuição do ser humano sempre foi o quê? Deus ama e o homem peca. Deus ama, o seu amor produz, realiza, concretiza e nós continuamos pecando. O Filho morre na cruz do Calvário e nós continuamos pecando. Continuamos inimigos de Deus. Mas é um amor redentor. Um amor redentor, um amor que resgata, que redime, que busca a ovelha perdida. Busca, Deus sempre vai atrás. Veja que o ato máximo dele ir até o perdido é enviar o seu Filho. O próprio Deus Filho vir nos buscar, vir nos resgatar. E nos deixou o seu Espírito Santo para que todas as vezes que nós estivermos nos distanciando dos caminhos e do amor de Deus, ele vai sempre falar para nós. Não te desvie, nem para a direita e nem para a esquerda, como diz o profeta Isaías. Mas segue em frente, este é o caminho, e ouvirás uma voz por detrás de ti. Para não irmos nem para um lado nem para o outro, mas continuarmos seguindo a Cristo, apesar das dificuldades. Tá bem? E que esse amor também nos mostra o nosso tipo de retribuição neste relacionamento, nesta relação entre Deus e os homens, que nós somos indignos. Quer dizer, Deus não morreu por nós porque éramos dignos, porque merecíamos. Não. Lembra da ideia? Nós éramos ainda pecadores. Então não havia algo em nós, a não ser o amor de Deus por nós, que atraísse esta graça, quer dizer, este favor imerecido, esta misericórdia de Deus, que é onde eu não recebo o que eu mereço. Mas único e exclusivamente por causa do seu amor. Por causa do seu amor. Veja, nós não vamos encontrar na humanidade, nem em Adão, nem no último homem que pisar sobre a face desta terra, algo que o torne digno da graça e da misericórdia. Consequentemente, do amor de Deus. Porque somos extremamente pecadores. E a única coisa que conseguimos fazer é desagradar a Deus. Como um filho desobediente sempre vai desagradar o pai, a mãe, aos avós. Será vergonha. O profecista diz que o filho, desta maneira, ele é vergonha para os seus pais. Agora imagina, quantas pessoas eu já não ouvi falar que certas palavras, certas decepções
expressa pelos pais doem mais do que cintadas, vamos dizer, cintada, lapada no lombo. Imagina o seu pai olhando para você e dizendo: estou decepcionado. Eu ouvi esta palavra, não esta palavra, mas eu ouvi uma exortação quando o meu pastor quando eu fui apresentado ao diaconato. E veja que a palavra do meu pastor tinha tanto peso que eram 3 meses para observação do documento. Ele me mandou, faltava uma semana. Ele me apresentou. E a sede acatou. Mas uma palavra que ele disse, essa palavra, ela estronda nos meus ouvidos todas as vezes que eu penso determinadas coisas. Ele, de tudo que ele falou, eu só me lembro de uma coisa. Ele disse: não me decepcione. Lógico, vamos cometer erros a vida inteira. Mas não era este tipo de decepção que ele estava falando. É como se um pai estivesse dizendo para o filho: eu estou te dando meu aval, eu estou te liberando, eu estou te colocando na vida. Não me entristeça, não me decepcione. E eu lembro destas palavras do meu pastor, acho que eu posso citar o nome dele, é um grande amigo, pastor Geraldo Muniz de Almeida. Isso. Tempos longínquos, no ano de 1995, 1995, dezembro de 1995. Então, veja, nós, infelizmente, só decepcionamos. Só decepcionamos. Por quê? Mas este amor faz com que Deus nos busque. Ele vai. Mas nós precisamos. Eu me lembro todas as vezes desta palavra. Não me decepcione. Então, determinadas coisas não vou fazer por quê? Não porque eu possa. Eu sempre digo para minhas filhas: eu preciso ser leal a Deus, à sua igreja, aos meus pais, ao nome dos meus pais. Eu digo para ela: e vocês agora coloquem o meu nome na lista. Então, tudo que eu faço, ou procuro fazer, eu procuro não envergonhar, não decepcionar a história dos nomes que vêm antes de mim. E que olharam para mim um dia e disseram assim: não me decepcione. E nós temos que pensar com Deus desta maneira, de não decepcionarmos Deus. De não decepcionarmos Deus. Tá bem? Então, tudo que vamos fazer, nós precisamos tomar cuidado. Precisamos tomar cuidado. Por quê? Esse sacrifício é a expressão do amor de Deus. E quais serão as nossas expressões através das nossas atitudes, das coisas que nós vamos fazer? Não somente fazer, pensar, falar, né? Não somente o agir, mas em todos os sentidos. Porque não é somente um amor que salva, é um amor também que resgata. Quer dizer, é um amor que busca. 99 ovelhas estão no aprisco, mas ele sai. Pedregais, né? Com amor, ó pastor, eis que busca sua ovelha sem cessar. Ele vai subir montes, descer, andar em vales, pisar em pedras. Mas quando acha a sua ovelha, ele jubila, segundo o hino, ele jubila com dulçor. Ele está vendo o alvo do seu amor que estava perdido. E ele encontra, ferido, machucado, pode estar do jeito que for. Quase morrendo. Ele vai resgatar a vida, ele vai resgatar os ferimentos, ele vai colocá-los nos seus ombros. E vai trazer de volta, vai continuar, vai voltar. Veja, que o mesmo caminho difícil que ele fez para ir, ele vai fazer para voltar. Ele vai voltar, vai pelos vales, pelos montes, pisando nos pedregais, até colocar a ovelha dentro do aprisco novamente com segurança. Então veja que amor maravilhoso. Veja que amor maravilhoso. E é um amor que resgata, porque se não estiver perto dele,
não está completo, ele não está feliz, ele não está satisfeito, não está contente, ele precisa. Então ele precisa, e através desta busca ele nos reconcilia com Deus. A partir do momento em que ele nos resgata, Cristo nos resgata com a sua vida e seu sangue, ele nos reconcilia com Deus. E através dessa reconciliação, segundo Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo de número 5, eu sempre cito este versículo 1, nós temos paz. Porque o pecado e o afastamento de Deus nos deixa o quê? Totalmente perdidos. O peso do pecado, veja, Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30, nós vamos ver que há um fardo, há um peso, e Cristo nos chama para trocar este fardo. Este jugo, é pelo seu jugo que é suave, que é leve. E isto, quando ele tira este fardo do pecado, nós temos paz. Veja, Adão, ele perde a paz e se esconde de Deus. Reconciliado, ele volta a conversar com Deus. O peso do pecado faz com que nós nos afastemos de Deus. Porque a culpa, ela vai esmagar a culpa, aquele sentimento de culpa, ela esmaga a mente, esmaga o coração. Aquilo fica cobrando, consta, é o bicho que não morre lá na frente. Aqui ainda nós temos resgate, lá não. O bicho que não morre é aquilo cutucando, comendo, como diz o nordestino, comendo o seu juízo, dia e noite. Você não tem paz. Mas a partir deste momento que nós somos reconciliados, a paz volta. Veja, e aí Pedro nos chama e nos convida a lançar sobre ele toda a nossa ansiedade. Porque através do seu amor ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de nós. Então nós precisamos olhar, e este cuidado não é somente um cuidado temporal, terreno, não. É um cuidado eterno. Perdão. É um cuidado eterno. É um cuidado que vai além do plano terrenal. Nós vamos para os céus. E Deus continuará manifestando o seu amor na vida eterna. Na vida eterna que nos dá através desse resgate com Cristo e do resgate da paz com Deus. Tá bem? Neste sentido, nós pensamos no quê? Na vitória, no brado de vitória de Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 15. Nós vamos ver todo este brado, versículos 57 e 58, nós vamos ver o brado de vitória de Paulo, por causa do amor de Deus. Por causa do amor de Deus. E aí, nós pensamos, perdi o fio de novo. Nós temos o brado de vitória do apóstolo Paulo quando ele diz que onde está a morte? Lembra, nada pode nos separar, ele começa no capítulo 8, no começo da lição, nada pode nos separar. Agora, ele questiona o principal dos nossos inimigos. O maior opositor, que é a morte. Ele diz, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Porque o aguilhão da morte é o quê? É o pecado. E o pecado na cruz foi vencido pelo sangue bendito de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, Paulo pode dar este brado de vitória. E nós também. Porque nós estamos confiados num amor vitorioso. Tópico de número 3. Veja, e o apóstolo ele vai falar sobre algumas coisas, algumas adversidades, alguns problemas, no caso aqui são 7, mas que estão dentro do versículo 35 do capítulo 8 de Romanos. Veja, ele vai dizer que quais são as circunstâncias adversas? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo e a espada. Tá? E em tudo isto, nós somos mais do que vitoriosos. Por quê? Porque o amor de Deus nos alcança. Em todas as situações. Veja que lá nós temos umas situações. Versículo 38 e 39.
Aqui no início, no versículo 35, nós temos outras situações. Tá? Aqui nós temos aqui tribulação, angústia, lá foi a garganta. Perseguição, a fome, a nudez, o perigo e a espada. Tá? E assim nós temos várias circunstâncias, muitas outras circunstâncias adversas, mas nenhuma delas pode nos separar do amor de Cristo. Onde nós vemos que, primeiro, por que um amor é vitorioso? Porque o amor de Deus nos alcança. Nos alcança. Em qualquer circunstância. Em nossa fraqueza e nos constrange. E nos leva a viver para Cristo. Ele dá a explicação da questão. Às vezes, constrangimento nós podemos entender, mas não é esta a questão aqui. De envergonha, de isto, de exposição, de constrangimento. Não é este tipo de constrangimento. Mas ele explica aqui assim, ó. Constrangidos não por obrigação, mas pelo poder transformador de um amor que nos salva e sustenta eternamente. Então, o Senhor nos busca nos momentos das nossas adversidades, das nossas fraquezas, das nossas limitações. Ele vem até nós e nos constrange. Veja, eu disse que este constrangimento não é de vergonha, mas é esse constrangimento é o amor de Deus agindo em nós e aumentando a nossa confiança, aumentando a nossa fé. Ah, mas tem como aumentar a fé? Foi pedido por alguém, aumenta-nos a fé. Outro pediu, ajuda-me, o pai do rapaz pede, ajuda-me na minha incredulidade. Então existem momentos que nós estamos para baixo. Pensamentos ruins, atitudes ruins, aí que vem o amor de Deus e nos constrange. Esse constrangimento aqui é de nos levar, de nos impulsionar, sabe? De aumentar a nossa confiança, a nossa fé, a ponto de sairmos de determinadas situações e fazer o quê? E começarmos a viver para Cristo, que é lucro, que é ganho, segundo o apóstolo Paulo nos ensina. Viver para Cristo é lucro. Tá? E o morrer é ganho. Quer dizer, dos dois jeitos eu estou servindo a Cristo. Das duas formas. Então o Senhor nos busca. Então a questão aqui deste constrangimento não é que Deus vai me envergonhar, aí eu estou com vergonha, vou voltar para Deus e vou seguir. Não. Esse constrangimento aqui é o oposto da vergonha. É a alegria de ter este Deus vindo até mim, nas minhas fraquezas, me restaurando, me colocando de volta nos caminhos certos do Senhor. Nos caminhos santos do Senhor. Quer dizer, nós vamos voltar a caminhar com Deus. Então, o amor de Deus nos alcança. Então, veja, eu disse que Deus não se move na questão de afastar-se da pessoa, mas ele se move na questão de nos alcançar. Na questão de nos buscar e trazer-nos de volta para o caminho. Tá bem? E, por último, além de Deus, o amor de Deus ser um amor vitorioso que nos alcança, ele é um amor que não tem limites. Ele é infinito. É um amor que não se acaba. É um amor que não se mede. É um amor que não se... Entendeu? Não é cansativo. Não é aquele amor, como as pessoas dizem, pegajoso. Não, não, é um amor totalmente puro. Veja, e diz o quê? E o interessante dentro deste tópico, dele ser infinito, é que ele é renovado a cada manhã. Veja, todos os dias ao acordarmos, o Senhor está nos dando uma nova chance. Eu já falei sobre misericórdia, graça. Quer dizer, o Senhor nos dando a chance de recomeçar dentro desta misericórdia. Não me dando o que eu mereço, que é a misericórdia, na graça, me dando o que eu não mereço, que é o quê? A chance de recomeçar. A cada manhã eu tenho a chance de fazer certo, de estar no caminho certo, de viver da maneira certa, nos caminhos do Senhor. Então veja, transcende todas as barreiras.
assegurando que nada no universo pode nos separar de sua presença e eterna e redentora. Quando eu penso que ele transcende, quer dizer, quando eu penso que tem uma coisa que pode limitar, não tem. Eu estou pensando o quê? Que nada pode parar este amor, que nada, que não tem limites, que é eterno e que, além de tudo, ele é incompreensível. Ele é incompreensível. Mas eu preciso, veja, eu preciso entender que nada pode me separar do grandioso e inabalável amor de Deus, onde está baseado o nosso trimestre, que vem a salvação pela graça, mediante a fé. Amém? Então, que Deus nos abençoe. Até a próxima aula, se o Senhor nos permitir, e vamos ficar todos com a paz do Senhor Jesus Cristo.